Paz, irmãos e irmãs, bom dia. Quero muito nessa manhã encerrar sobre o assunto de maridos e mulheres, que nós já temos compartilhado, esse será o quarto compartilhar. E o desejo do meu coração perante o Senhor e vocês é que nessas considerações sobre esse assunto, a respeito do matrimônio, do relacionamento, do nosso agir como maridos, como esposas, as nossas vidas em casa, no nosso íntimo, no nosso lar, tenham mudado. Ou tenham pelo menos colocado uma porta aberta para conversas e considerações em sujeição à palavra de Deus. Porque mudar exige um esforço da nossa parte. Não é algo fácil de nós mudarmos, de nós abrirmos mão, de nós querermos que haja uma novidade das nossas vidas em casa, dentro de nós. Talvez um casal jovem que está começando agora, é fácil. Para ele tudo é novidade, para esse casal. Mas para nós que já temos, igual no meu caso, 25 anos de casado, talvez outros com 10, com 30, com 40. Outro dia eu tive um testemunho de uma irmã que viveu 62 anos com o seu marido. Então é uma vida e gerou filhos nessa vida. E nós devemos estar dispostos a mudar. Então gostaria de ler novamente os textos lá de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. 1 Pedro 3, 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Coisa muito importante, algo muito importante que nós temos que lembrar. A palavra de Deus não traz que as esposas são inferiores aos maridos. Não pense assim. Porque no Senhor, tanto o homem quanto a mulher são iguais. Mas dentro do lar há posições. Então, quando o Senhor criou Eva, criou a mulher, Ele a trouxe para que ele, ela e Adão, juntos, governassem. Isso é muito importante. E lembrar que a submissão envolve autoridade, mas essa autoridade do marido, ela não se estende quando é para pecar. Ananias e Safira é um exemplo disso. E eles foram punidos severamente. Então nós vemos que na Escritura temos vários exemplos de esposas que foram submissas. Esta rica que o Sérgio compartilhou agora há pouco, ela primeiro disse ao marido dela que Eliseu era um homem de Deus e que, se fosse do acordo dele, que eles fizessem então um quarto para ele, para Eliseu. Ela não tomou a iniciativa, ela foi ao marido primeiro. Então ela não assumiu a dianteira na casa, ela se submeteu ao seu marido. E eu quero rapidamente, devido ao horário, falar de uma mulher que ela está em Gênesis. Ela começou, a história dela é muito bela, muito linda, e ela é um grande exemplo para nós, tomando essas santas mulheres que Pedro fala. Eu quero considerar a vida de uma delas. Vamos ler primeiro em Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19, considerar a respeito de Rebeca. Vermos aqui algumas coisas. Tomarei ela como exemplo de alguns fatos.
Gênesis 25, 19. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca los deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Um lar dividido. Mas não guardem somente isso, por favor. Capítulo 27. Virar uma folha aí. Vamos rapidamente, por causa do horário. Tendo envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Versículo 2. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele a apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Versículo 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo.
retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então, providenciarei e te farei regressar de lá. Guarde essas palavras. Providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas filhas desta terra, de que me servirá a vida? Por esse pequeno texto que nós lemos, nós vimos que Rebeca, 2 coisas que eu percebo, talvez você vai perceber mais ou não vai perceber. Ela não era submissa ao marido e ela não respeitava as decisões dele. Era um lar dividido. Tomando toda a profecia, Paulo ele fala que antes dos gêmeos nascerem, quanto à eleição, Deus já tinha decidido. Só que ela, como nós lemos lá no capítulo 25, ela começou bem. Houve um conflito, ela sentia que os gêmeos estavam brigando dentro dela. O que ela fez? Orou ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor respondeu. Só que aqui no capítulo 27, surgiu outro conflito. Ela amava Jacó. Jacó ficou fora da bênção. E agora, o que fazer? Isaac chamou Esaú. Rebeca estava junto dele. Isaac já estava com as vistas apagadas. O que ela fez? Não pode ser assim. Qual seria o mal se ela buscasse o Senhor? Em colocar também para Isaac: Isaac, nós temos 2 filhos. Por que você está abençoando só Esaú e você não está abençoando a Jacó? Não havia nada de mal. A sogra dela fez isso. Olha, lança fora a escrava, porque o filho dela não vai herdar junto com Isaac, meu filho. E o que Abraão fez? Abraão consultou o Senhor. E o que o Senhor disse? Sara está correta. Ouça, ela está correta. Será que nesse caso Rebeca também não estaria correta? Precisaria dela usar de esperteza para ela então enganar o marido, levar o filho dela para enganar o pai, e o outro filho querer matar o irmão, e aí então a mãe, quando o filho chegava com as respostas, com os questionamentos, ela já tinha todas as respostas. Então espera aí, vamos fazer o seguinte: não, o seu pai não vai te amaldiçoar, caia essa maldição sobre mim. Você então vai matar o cabrito, eu vou cozinhar do jeito que seu pai gosta, vou pegar as roupas do seu irmão, vou te vestir e você vai falar com seu pai que você é Esaú. Só que a voz de Jacó era diferente da voz de Esaú. Mas Isaac então não teve essa percepção, porque ao usar o tato, ao usar o olfato, ele então sentiu que era Esaú e ele cheirou as roupas de Esaú, mas ele não atentou para a voz, para os ouvidos. E ele então abençoou Jacó no lugar de Esaú. Só que Rebeca assumiu uma posição muito perigosa. Se nós lermos com muito cuidado o texto, Isaac não foi cientificado do que estava acontecendo, que ela foi a mentora dessa situação. Ela foi o cabeça com o O masculino, não a cabeça, como sendo aquela que direciona a casa. Então ela foi a mentora intelectual do plano em mudar a bênção, transferindo ela para Jacó e tirando ela de Esaú. Ela também estava errada. O que isso nos ajuda, irmãos e irmãs? Quantas situações surgem nas nossas vidas, nas nossas casas, que quando nós tomamos uma decisão independente, a esposa assume uma posição independente, traz dano quando o marido descobre. E isso gera onde? Reflete onde? Nos filhos. Esaú queria matar Jacó. E o que aconteceu com Jacó? Fugiu. Quantos anos Jacó ficou em Padã Arã, lá na Síria? 20 anos, pelo menos. E Jacó foi enganado durante todo esse tempo. Só que Deus poderia agir completamente diferente, porque ele já tinha decidido isso. Então, mesmo que a bênção caísse sobre Esaú, o Senhor iria abençoar Jacó
porque o profeta Malaquias disse: amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Então o Senhor, na eleição, Ele já tinha escolhido. Mas sabe quando nós colocamos as nossas mãos, nós atrapalhamos os planos de Deus. Nós interferimos, nós paramos a obra de Deus. Nesse caso aqui, 20 anos, a obra de Deus ficou parada. Quantos anos o Senhor deixou de falar com Abraão por causa de Ismael? 13 anos, pelo menos. O Senhor não manifestou a Ismael. Considerando a idade de Ismael quando ele atingiu 13 anos, que a palavra nos disse. Rebeca assumiu uma posição muito grave. Ela disse assim: caia sobre mim esta maldição, meu filho. E o que vocês acham? A maldição caiu sobre ela ou não? A maldição caiu. Sabe em qual sentido? Vamos ver lá no capítulo 38 de Gênesis. Aliás, 35. Capítulo 35. Capítulo 35, verso 27. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Mari, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque, 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Onde está Rebeca? Onde está a esposa? A última referência que há de Rebeca está aqui, ó. Vamos ler o versículo 7 de 35. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Não fala da morte de Rebeca. Um ato que ela tomou, dela ter feito tudo o que ela fez, na casa dela, interferindo em algo que não era a posição dela, o Senhor registrou que a ama dela foi sepultada com honras. A tradição judaica, ela registra o seguinte, que durante o tempo que Jacó esteve em Padã Arã, exilado, Rebeca faleceu. E Débora, que era a ama dela, cuidou de Rebeca até quando ela morreu. Só que quando Jacó chegou, depois dos 20 anos, Débora estava viva e Débora, então, durante esse período, ela faleceu. E para honrar a memória de Débora, por ter cuidado da mãe dele, ele a sepultou junto do carvalho. Esse nome aqui significa sepulto delas. Não sei bem falar a palavra, porque é em hebreu, aramaico, então eu não sei falar. Só que este nome, Alon Bacute, é um termo que significa para duas mulheres. Então dá a entender que Rebeca está sepultada nesse local e Débora foi sepultada juntamente com ela. Então a história dela, esta maldição que ela falou, caiu sobre ela. Então ela tinha um plano. Quando então Esaú foi para matar Jacó, o que ela disse? Fuja para o meu irmão. Então, para que Isaque não suspeitasse, ela falou assim: eu estou desgostosa da vida se Jacó tomar das filhas da terra como esposa, manda que ele vá para o meu irmão. Então ela tinha resposta para tudo. A mente dela era uma mente ativa. Então ela já estava sempre disposta a dar aquela resposta. Mas ela não se sujeitou ao Senhor, ela não se sujeitou ao seu marido. Quando ela sentiu os gêmeos lutando no ventre dela, ela disse: por que eu vivo então? E ela consultou o Senhor. E o Senhor falou para ela algo maravilhoso, revelou para ela, o Senhor mostrou para ela o caminho. Então, minhas irmãs, aprendam esse caminho. Por mais que seu marido tome a decisão que você não concorde com ele, naquele momento, espere.
tenha o bom senso de você, então, questioná-lo posteriormente e falar assim, essa é a decisão mais correta? Esta semana, uma irmã, ela deu um testemunho que me senti edificado com o testemunho dela. Ela disse o seguinte, que quando o marido dela chega e há uma questão de tomar decisões, ela se assenta com ele, com as filhas, então eles se decidem isso juntos. Coloca o marido a par da situação. Não toma uma decisão precipitada. É lógico que tem algumas coisas que se você está precisando em casa, você vai tomar a decisão e ir lá e comprar. Mas eu estou dizendo em decisões que vão interferir no curso da sua vida, no curso da sua família. E esse caso que Rebeca, que ela assumiu essa posição, foi danosa para ela, danosa para os filhos, porque gerou um exílio, e Jacó, por ter enganado o pai, ele foi enganado durante todo o tempo que ele esteve lá com seu tio, e o Senhor teve que tratar com Jacó de uma forma muito especial, quando ele retornou. Então, tudo aquilo, que aconteceu, Paulo ele fala que nós não devemos mentir uns aos outros, nós devemos falar a verdade. E Tiago, lá no capítulo 4, ele fala que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, e se vivermos, faremos isso e faremos aquilo. Então é assim que nós devemos fazer. Lembra que eu falei para vocês guardarem, que ela disse assim, eu providenciarei o retorno de vocês, o seu retorno? Ela não providenciou o retorno de Jacó, porque quando Jacó voltou, ela já havia morrido. Como que nós vamos determinar o nosso futuro? Jacó ele voltou com uma promessa de ver a sua mãe novamente. Ele não a viu com vida. E ela não providenciou o retorno dele. Porque quando Jacó decidiu voltar, ele voltou sozinho. E ainda teve a notícia que Esaú estava indo ao seu encontro com ele. E ele então temeu. E ele então teve que orar e separou os seus bandos, deixando por último aqueles mais preciosos para ele. Para que se Esaú matasse algum bando, o outro escaparia. Então não foi a mãe dele que providenciou o retorno. Então se você não pode fazer uma promessa, você não pode cumprir a promessa que você faz ao seu filho, não faça a promessa. Não faça essa promessa. Porque nós não determinamos os nossos dias. Quem determina é o Senhor. Então a palavra ela é cheia de exemplos para nós, nesse quesito de submissão, quesito de respeito. O homem ele tem que amar a esposa como a si mesmo, ser fiel a ela, a esposa também. Ela deve respeito, submissão, amor, fidelidade. Então uma família é algo muito sério. Qualquer coisa que eu tomo uma decisão vai afetar a Miriam, vai afetar o Felipe. Se ela tomar uma decisão errada, vai afetar nós ambos. Porque ela vai atingir o nosso corpo, vai atingir a nossa casa. E a palavra ela é muito séria quando ela trata isso. E olha quanto dano que tem causado nas nossas famílias, quantos danos causam dentro da família uma decisão errada. E olha o que Rebeca fez. Como que ela gerou mal dentro da família dela. E esse mal foi a separação dos filhos, a briga entre os filhos, o marido sendo enganado e ela não vendo mais o seu filho tanto quanto ela amava. Cuidado com isso. Cuidado se você tem mais de um filho, ou se você tem só um filho, como é o meu caso, em amar demais, em colocá-lo em um pedestal e fazê-lo como sendo o príncipezinho da casa, porque ele não é. O filho não é o príncipe da casa. Tome cuidado com isso, para você então se dedicar exatamente àquela pessoa, àquele propósito que o Senhor colocou para nós. Porque se nós formos atentar para dentro do casamento, nós vemos que o casamento, como a palavra de Deus colocou aqui, há pilares. E o primeiro pilar é o Senhor. Ele é o primeiro pilar. Lembre-se disso. Não se esqueça que o Senhor é o primeiro pilar da sua vida, dentro do seu casamento. Depois, o outro pilar é o marido, como sendo a cabeça desse corpo. E o outro pilar é a esposa,
sendo submissa. E o outro pilar é o respeito ao marido. Depois, então, vem os filhos. Porque se a sua casa estiver bem estruturada, estiver bem com sustentação, a sua casa será bem edificada, segundo os padrões do Senhor. E nós pagamos muito caro quando nós não edificamos as nossas casas dessa forma. A palavra sempre nos deixa em suspense, né? Se nós olharmos aqui a vida do Senhor Jesus, quando ele esteve submisso a José e Maria, durante todo o tempo que ele viveu, ele foi sujeito. José, Maria. Ele sempre foi sujeito. Ele nunca, quando ele estava com os 12 anos e ficou em Jerusalém, ele foi com eles de volta, porque ele era sujeito. Em João, às vezes a gente nem considera isso, mas tem 3 casos que o Senhor fala sobre matrimônio ali. O primeiro é em Caná, quando ele vai à festa do casamento. O segundo caso é quando ele encontra com a mulher lá em Sicar, lá no poço, quando ela vai buscar água. E o terceiro caso é em João 8. Então, o primeiro, o Senhor vai ao casamento e abençoa ali o matrimônio. No segundo caso, nós ficamos só com a mulher pedindo água, a água da vida que o Senhor daria. Mas o Senhor colocou uma ordem para ela, falou assim: vai lá e chama o teu marido. O que aconteceu com ela? Não tenho marido. A consciência dela entrou em ação na hora. Porque quando o Senhor vai tratar de comportamento, como Pedro fala aqui para as esposas, que nós vamos entrar agora, o Senhor chama o marido e a esposa. Por quê? Os dois são só uma carne. Aquela mulher, ela trocou de marido várias vezes. Às vezes o problema não estava no marido, mas nela. E o outro caso, em João 8, quando os judeus eles pegam aquela mulher em flagrante adultério e levam ela até o Senhor. Para ser considerado adultério, um dos dois deveria ser casado, ou pelo menos um deveria ser casado. Então, em 3 casos na palavra, em João, é tratada essa questão. Mas esse caso específico da mulher lá em Sicar, para que o Senhor tratasse com ela essa questão, o Senhor mandou chamar o marido. Isso remete muito a Gênesis, quando o Senhor vai tratar sobre o comportamento de Adão e Eva. O Senhor chama e trata os dois. E aí eles então vão transferindo as culpas. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou, e aí ninguém então vai assumindo. Esta mulher, lá em Sicar, ela assumiu, ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem, não tendo marido. Então foi essa a condição dela. Então ele tratou o comportamento dela. Vamos voltar lá para Pedro, capítulo 3, por favor. Primeira Pedro 3. Observa o final do versículo 1. Vou ler a partir da frase. Observe aí. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Aqui Pedro está falando dos maridos que não obedecem à palavra, embora sejam crentes, ou aqueles também que não são crentes. Então, quando a esposa ela tem um marido que ele não é crente, ele não é servo do Senhor, realmente a vida dela se torna mais pesada, mais difícil. Mas e quando é a esposa que não é crente? Eu conheço e sei de um irmão que ele converteu, aceitou a palavra, se tornou um irmão na fé, mas a esposa dele não é cristã e nem os filhos. E a esposa dele tem várias imagens em casa, inclusive no quarto, e ele tem que conviver com isso. Então a gente pensa, eu estou sozinho nessa história toda. Não, não está. O Senhor, Ele carrega, Ele suporta os dois lados, tanto a irmã com o marido incrédulo, quanto o irmão com a esposa incrédula. E o irmão vive dessa forma. Mas
como que você, minha irmã, pode ganhar o seu marido? Falando, brigando, discutindo? Mostrando para ele, tentando mudá-lo à base de brigas, à base de qualquer outra coisa? Não. A palavra ela diz, por meio do procedimento, por meio do comportamento. Como que nós podemos agir dessa forma para ganhar o nosso marido? Olhando para Rebeca, qual foi o comportamento dela em casa? Qual era o ensinamento que ela estava dando para os seus 2 filhos em casa? Enganar, ser esperta. Conseguir a todo custo aquele seu objetivo. Mas só que no caminho do Senhor não funciona assim. O Senhor ele vai mais fundo na nossa vida. Vamos continuar lendo aí. Versículo 3. Aliás, o 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Se Rebeca tivesse tido esse espírito manso e tranquilo, como ela teve no primeiro caso dos gêmeos, na sua barriga, ela teria ganhado mais. Então, quando fala de uma vida mais profunda, de um comportamento profundo, que só você e o Senhor sabem, nós tropeçamos. Nós tropeçamos. Porque nós queremos estar, nós vamos fazer, falar. Porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra, nós sabemos disso. Mas a fé também vem pelo comportamento das esposas. Então, qual é a proteção de Deus para as suas servas, para as suas filhas, que têm os maridos incrédulos, que têm o seu lar, que ainda o seu esposo não obedece à palavra? O homem interior, unido ao incorruptível trajo. Você cheia de temor. Esse é o caminho para você pregar para o seu marido. Dá um exemplo aqui. Se o marido da irmã é incrédulo e ele gosta de beber, e ele senta à mesa na casa dele e vai beber, tomar cerveja, uísque, qualquer coisa, você então vai começar a pregar para ele que você não concorda, que aquilo é pecado, que aquilo vai trazendo para ele a memória. O que ele vai fazer com você? Ele vai se exaltar, ele vai fazer uma pequena pergunta: está te faltando alguma coisa? Está te faltando alguma coisa? Você passa fome? Você passa sede? Você tem casa? E aí então o tom vai subindo. Entendem? Onde está a sabedoria do Espírito? A sabedoria de Deus? Ganhe ele sem palavra. Rebeca não concordava com Isaac. O que ela tinha que fazer? Conversar com Isaac. Chegar para ele e falar assim: essa atitude sua é correta? Você não abençoar Jacó como você quer abençoar com tudo Esaú? Irmãs, eu sei que acontece muitas coisas nos lares. Se eu contar para vocês o que eu já atendi de ocorrência, o que eu já registrei, ficaríamos aqui muito tempo. Mas eu quero muito, diante do Senhor e diante de todos vocês, que vocês considerem isto. Eu sei que não é fácil. Eu sei que mudar é difícil. O homem, para mudar, gasta um caminhão para o homem mudar. Mas se o homem estiver disposto a submeter a palavra de Deus, ele vai mudar. Pedro é um homem transformado. Pedro, quando o Senhor teve esse encontro primeiro com a casa dele, a sogra de Pedro estava enferma. E o Senhor curou a sogra dele. É dito na tradição cristã que Pedro, aonde ele ia, ele levava a esposa dele. A esposa dele o acompanhava. Paulo registra isso também lá em 1 Coríntios, quando ele fala assim: nós também, eu e Barnabé, não podemos nos acompanhar de uma esposa irmã, como Pedro, e aí ele cita outras pessoas. Pedro levava a esposa dele. Então aquele Pedro que o Senhor encontrou a primeira vez, ele foi ao longo de toda a vida dele trabalhado, mudou. Mas a esposa de Pedro também mudou. Se nós tomarmos essas palavras aqui como sendo um exemplo que Pedro estava dando da esposa dele, nós vamos aprender muito com isso. E ele perceber
Às vezes o outro problema que a gente tem aqui é o seguinte: sempre quando vai falar de roupa, quem fala? Os homens. Vem à frente e fala sobre a roupa que a irmã e a mulher devem usar. Mas uma coisa que vocês, irmãs, têm que preocupar é com o seu marido. Se a roupa que você está usando não está expondo o seu marido. Porque se a roupa estiver expondo o seu marido, o seu estado espiritual não é bom. Porque se o seu estado espiritual for bom, esse versículo 4 aqui, esse trajo que Pedro fala que é um espírito manso e tranquilo, ele terá grande valor diante de Deus. E Paulo ele vai falar lá em Timóteo, capítulo 2, que a mulher ela deve se vestir com modéstia. Ela deve ter uma posição que ela não vai chamar a atenção. Mas hoje é diferente, e nós vemos que chama. E qualquer um que fale, homens principalmente, que falem sobre vestimenta, sobre roupas, a tendência é rejeitar. No primeiro dia aqui eu ouvi assim: André, você está eleito. Eu acho que quando fala de roupas, fala assim: você perdeu a eleição. Você nem teve meu voto, foi 0. Porque isso atinge a nossa vaidade. Atinge o nosso eu, principalmente das irmãs. Não estou dizendo que vão andar aqui com cabelos, sem arrumar, roupas, penteados, batons e essas coisas. Não, não é isso. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem tudo que o Senhor proveu para nós, para você viver conforme uma santa mulher. Guarde isso no seu coração. Porque quem nos vê, para quem nós servimos, é ao Senhor. O Sérgio compartilhou sobre isso. Quem nos comprou, quem nos resgatou, quem que morreu, o Filho que ressuscitou. Qual o propósito? Então isso explica muito do que está dentro de nós. Qual homem interior nós temos? Qual tipo de homem interior que nós estamos cultivando dentro de nós? E a palavra, ao dizer que Sara chamou o marido de Senhor, ela não estava em sinal de inferioridade com Abraão. Foi no caso que o anjo foi, os 3 homens foram até eles e iria abençoá-los com o filho, com Isaque. E ela estava então atrás da porta ouvindo. Quando o anjo, que o Senhor estava dizendo a ele, a Abraão, que eles teriam um filho, Sara estava escutando e ela riu. E ela disse: sendo eu velha e velho o meu Senhor, acaso isso acontecerá? E o Senhor tratou primeiro com Abraão, falou assim: por que Sara riu? O Senhor não falou com Sara, e ela escutou com medo, ela falou assim: não me ri, alguém estava mentindo, ou o Senhor estava mentindo, ou Sara estava mentindo. Mas quem estava mentindo? Sara. Isso também nos ensina algo, irmãos. Quando nós somos confrontados com a verdade, o nosso eu se levanta e diz assim: não, eu não faço isso. Não sou eu. Não sou eu. E então acontecem os desastres. E o Senhor teve que tratar com Sara. E Sara então foi mãe. Isaac nasceu, nós lemos a história. Ele viveu até os 180 anos. Aos 60 anos ele foi pai, e ele então viveu até 180 anos. Muitos anos. Então eu creio que nós precisamos muito nos voltarmos para esta palavra, caminharmos de acordo com a vontade do Senhor. Queremos que os maridos mudem? Queremos. Queremos que as esposas também mudem? Queremos. Queremos ter filhos sadios na fé? Queremos. Mas como é o nosso lar? Como é a nossa casa? Você diz assim: o seu pai é assim? A sua mãe é assim? Você fala: não, o seu pai erra, mas a sua mãe erra, mas há possibilidade de conserto. Não há erro. Aí você diz: não, eu é que sei corrigir meu filho. Não é seu filho não, eu que sei corrigir. Então você já começa a afastar o seu filho do seu marido. Começa a afastar o seu filho da sua esposa. Você começa a fazer como os dois. Eu amo Esaú porque eu como bem, eu gosto da comida dele. Não, eu amo Jacó porque Jacó fica comigo o tempo todo. Aonde que eu vou, Jacó está comigo. E ele então é um homem pacato. Então há as preferências. Gostaria muito que pensássemos a esse respeito. Se o mal já está causado,
resta a nós orarmos e aguardarmos ao Senhor. Aguardarmos nele, para que ele então possa mudar a situação. Eu queria finalizar esse compartilhar com algumas observações de um irmão chamado Stephen Kohn. Acredito que todos sabem quem ele foi, né? Viveu até os 106 anos. E eu quero ler aqui rapidamente, me dê mais uns 10 minutinhos, por favor. Ele colocou a seguinte situação: o que o casamento não é? O que o casamento não é? Duas pessoas adultas, com anos de experiência, têm seus hábitos bastante arraigados. Elas têm duas vontades independentes. Para os dois adultos unirem-se em um só, não é uma coisa fácil. Tem que haver muitos ajustes. Entenderam? Duas pessoas adultas, com anos de experiência, têm seus hábitos muito arraigados. Então elas precisam de muito tempo e vontade para que isso seja ajustado. Então ele enumerou 3 coisas. A primeira delas, que ele disse que o casamento não é um reformatório. Não é um reformatório. Casei com a mulher e vou transformá-la. Ou casei com um homem e vou transformá-lo. Você pode até ajudar o seu marido a usar a faca, o garfo, né? Eu conheci um casal, eu e a Miriam, que o marido gostava de comer com colher. E quando ia visita, ele pegava a colher e comia. E a esposa ficava brava com ele, porque ele comia dessa forma. Era como se fosse uma vergonha para ela. Mas, algo simples. Eu falei para ele, falei assim, o dia que eu for na sua casa, então, que vocês me convidarem, nós dois vamos comer de colher, então, para não ter problema. Então, irmãs, não pense que o casamento é um reformatório, que você vai consertar o seu marido. Deixe que o Senhor faça essa obra. Segunda coisa, não é um tribunal. O casamento não é um tribunal, é uma escola. Não é um lugar para se discutir quem está certo ou errado. Acontece isso de vez em quando? Há um tribunal estabelecido em casa. Quem está certo, quem está errado. Você é muito tolo, você não percebe, você está errado. Quantas vezes eu te falei, dei o exemplo aqui da toalha molhada, que o meu colega, né, que ele faleceu. Todo dia eu te falo, você deixa... E aí então, é uma escola, que esse irmão disse. Não é um campo de batalha. O casamento não é um campo de batalha, é uma oficina. Você não tenta ficar em posição opostas e guerrear contra o outro. Vocês trabalham juntos para realizar a obra de Deus. Acredito que essas palavras dele foram sábias. Casamento não é um reformatório, não é um tribunal, é uma escola. Casamento não é um campo de batalha, é uma oficina. Todos nós precisamos consertar alguma coisa, precisamos mudar. Todos nós precisamos admitir que estamos errados, que errei mesmo. Tomarmos, né, lá no batalhão, na escola de formação de recruta, a sandália da humildade. A sandália da humildade, ela tem mais ou menos quase 1 metro. Quando aquele que está elevando demais, entrega a sandália da humildade para ele andar com ela, para todo mundo ver que ele está praticando a humildade. Então, talvez nós precisávamos também disso. Calçarmos a sandália da humildade, para nós todos percebermos como nós também erramos. Eu espero, irmãos, que, sinceramente, o Senhor abra essa porta nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, maridos, esposas, que quando eu disse, diga para sua esposa que você a ama, que você e ela são co-herdeiros da mesma graça. Diga para o seu esposo que você o ama, que você o respeita e que você é submissa a ele. Não eram só palavras para serem ditas, mas praticadas. Quanto mal tem sido feito nos nossos lares por deixarmos de praticar a palavra de Deus. Muitos males, não são poucos.
Não só são danos, talvez irreversíveis, na vida da nossa casa, na vida dos nossos filhos, na nossa comunhão, porque Pedro, ele termina o versículo 17, o versículo 7 do capítulo 3, dizendo: para que não se interrompam as vossas orações. A oração envolve adoração, envolve submissão ao Senhor, envolve respeito, envolve amor. Nós temos que amar ao Senhor para nós orarmos a Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Então, tudo isso juntos, o marido e a esposa, vão aprender a caminhar. Creio que o irmão Stephen Cone, ele estava muito correto a afirmar essas 3 posições que o casamento não é. Vou citar novamente: não é um reformatório, não é um tribunal e não é um campo de batalha. O Senhor nos abençoe. Amém.